Nesse vídeo falaremos sobre a família Trivelato. Importantíssimo sempre a gente saber a respeito das nossas origens. Sempre indico que você, é claro, se aprofunde do jeito que conseguir, é óbvio, nas suas origens. Agora eu peço aí a sua curtida, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações, é importante para o canal Lenguamare também, que você o apoie e se quiser apoiar de um modo mais profundo, você pode tornar-se membro do canal Linguamare. Existe essa ferramenta aqui disponibilizada pelo próprio YouTube. Você se torna membro, vê conteúdos exclusivos e também todos os vídeos que vão ao ar aqui no canal. Antes, ele vai lá para o canal de membros. A etimologia do sobrenome Trivelato, conforme indicado pelos registros que nós temos, né, em vários registros locais de comunes, enfim, daquela região, da onde é pertencente à família, nós já vamos ver isso, mergulha no latim vulgar terebra, que evoluiu, né, para o vêneto trivela, ou seja, é um trado ou também uma broca, geralmente ligado a ferramentas. Bom, vamos lá para o significado oficial. O termo refere-se a um instrumento utilizado para perfurar madeira ou terra, sendo assim, temos aqui um ofício, né, o sobrenome designava o trivelador, que é o mestre artesão especializado em perfurações. Isso incluía desde carpinteiros navais e construtores de máquinas de cerco até aqueles que perfuravam o solo em busca de água e para também fundações de grandes edifícios. Agora, quando vamos observar a questão da identidade, o sufixo ato de trivelato indica descendência, né, consolidando os trivelato como a linhagem daqueles que dominavam as ferramentas de perfuração e engenharia. Durante a Idade Média, e aqui vamos lá para o local de origem, a primeira origem dos trivelato, pelo menos que é registrada, né, é Pádua. Então, durante a Idade Média, Pádua era um dos centros intelectuais e comerciais mais vibrantes da Europa. Sede de uma das universidades mais antigas do mundo, fundada em 1222, a Universidade de Pádua, a cidade exigia uma infraestrutura sofisticada, por óbvio. Para uma família de triveladores, digamos assim, perfuradores, Pádua era o lugar ideal, né? A cidade era cercada por canais e necessitava constantemente de obras hidráulicas e defesas militares. Então, os trivelato não eram apenas esses trabalhadores meramente braçais, né? Eles eram sim técnicos da fundação, os homens que garantiam que os palácios não afundassem, né, no terreno úmido do Vêneto e que as muralhas também não fossem que as muralhas fossem, na verdade, inexpugáveis, ou seja, que elas não fossem fáceis de serem destruídas. E assim nós temos, né, para encontrar o ápice do papel histórico de uma linhagem como a dos Trivelato, devemos olhar aí para também, novamente, muito citada aqui, a Guerra da Liga de Cambrai, né, especificamente o heróico Cerco de Pádua em 1509. Nesse conflito, a cidade foi cercada pelas forças imperiais do imperador Maximiliano I. A defesa de Pádua foi uma das mais brilhantes da história militar da Europa. Tivemos aqui como participação engenheiros e mestres perfuradores, os ancestrais, é óbvio, dos Trivelato, né, os perfuradores, foram cruciais assim na construção de contraminas. Enquanto o inimigo ali ele tentava cavar túneis sob as muralhas para explodi-las, os perfuradores locais utilizavam seus instrumentos, as trivele, né, as trivele no final, para detectar a presença inimiga no subsolo e contra-atacar com túneis defensivos. Um trivelato ali, né, desta época, ele na verdade era um especialista, foi um especialista em fortificação, utilizando o seu conhecimento técnico para garantir a sobrevivência da cidade contra a artilharia mais pesada do Sacro Império Romano Germânico. Com o passar dos séculos, o sobrenome Trivelato expandiu-se, né, de Pádua para as províncias vizinhas, de Vicenza e principalmente também Veneza, o que começou como um ofício, sendo assim oficializado, né, transformou-se em uma linhagem de prestígio, com ramos de famílias, né, ingressando na pequena nobreza, também rural, ou destacando-se como mercadores e juristas, aproveitando ali a educação da elite proporcionada pela influência de Pádua. O brasão da família Trivelato muitas vezes reflete essa solidez, simbolizando
a perseverança e a capacidade de chegar ao fundo das questões. Uma metáfora perfeita para a broca que deu origem ao nome, né? Trivelato perfuradores, ou seja, aqueles que lidam com a broca. O nome Trivelato é um eco da Pádua, né? Um eco da Pádua engenheira e intelectual de outrora, que, claro, óbvio, carrega até os dias de hoje. Ele fala de uma família que não apenas viveu na história, mas ajudou a perfurá-la e construí-la, garantindo que as bases da civilização vêneta permanecessem firmes através dos séculos e das guerras até o Renascimento. Pesquisa e vídeo encomendados aí por Carlos Trivelato. Agradeço aí a confiança de todos vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Strucon.